Olá pessoal, estou aqui novamente, vou falar um pouquinho de cinema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fotografia. Nesse primeiro vídeo, uma introdução para a gente entender o que é a fotografia e o papel do diretor de fotografia. Então, qual o papel do diretor de fotografia? Do que consiste essa função? O diretor de fotografia, o papel, a função do diretor de fotografia é entender o que o diretor e o script querem e transformar isso em imagem. Então a fotografia ela trabalha com a imagem que é captada. E a função do diretor de fotografia, a responsabilidade do diretor de fotografia é sobre o resultado final, aquela imagem que foi captada. Quando, em produções maiores, existe o departamento de fotografia. Departamento de fotografia que é composto por operador de câmera, assistente de câmera, segundo assistente de câmera, que é chamado de foquista, que é um cara só para ficar fazendo foco, enquanto o operador de câmera fica responsável pelo enquadramento, o foquista, ou o segundo assistente, fica responsável só por fazer o foco naquele enquadramento. Né? Iluminador, marcação de atores, eletricista, responsável por montar e desmontar, né, as luzes. O iluminador posiciona, diz qual vão ser as luzes, o iluminador conecta, desconecta. Maquinista, que é o responsável pela parte dos movimentos de câmera, traveling, jib, dolly. Jib é aquele guindastezinho que transporta a câmera. O traveling ou dolly é aquele carrinho em que a câmera vai sentada e vai num trilhozinho para fazer um movimento de câmera. A gente pode falar disso num outro vídeo. Então, da fotografia, do diretor de fotografia, é fazer o espectador entender a cena só com a imagem. Sem que seja necessário transcrições, legendas. Tem um diretor de fotografia conhecido brasileiro chamado André Horta, e ele fala que a fotografia é a linguagem universal do cinema, que ela é o Esperanto do cinema. Para quem não sabe o que é Esperanto, Google. Então, é isso. É reproduzir em imagens a cena, traduzir a cena em imagens. Sentimentos, sensações, se é frio, se é quente, se é aconchegante, se é perturbador, se é incômodo, se é cômodo, confortável, temperatura, emoções, raiva. Ela ajuda a compor a cena, obviamente com a atuação dos atores, mas ela ajuda a compor a cena de emoções, de sentimentos. Tudo isso a fotografia comporta e trabalha. É interessante também a gente comentar que a direção de fotografia, como eu falei no começo, é fazer o espectador entender a cena só com imagens. Só que para o espectador entender a cena, é preciso, como eu falei no começo também, que o diretor de fotografia entenda o que o diretor e o script quer. A gente entende as coisas a partir de uma visão que nós temos do mundo. Então, o próprio André Horta também fala que numa mesma situação, se você colocar dois fotógrafos diferentes, você vai ter resultados diferentes. Porque a relação com que cada um enxerga, ver o mundo, é diferente. E isso é uma das belezas do cinema, e isso muda o resultado final da fotografia. Na fotografia, então, a gente tem uma série de ferramentas para chegar a esses objetivos que eu falei. Essa série de ferramentas, dentre elas, a gente tem os enquadramentos, as posições da câmera, a gente tem iluminação, a gente tem as cores, o trabalho com as cores, né, que é aliado à iluminação, e outras ferramentas. Também é legal comentar, pessoal, que fotografia a gente pensa que, como eu falei, fotografia ela trabalha com cores, luzes, enquadramentos. Né? Às vezes pensa que para ter uma fotografia efetiva, você vai precisar vai chegar no mundo ideal. Eu quero um caminhão de luz, um gerador, um skylight, que é uma lâmpada, um refletor grande, né, para simular o sol, e você não vai ter. O próprio Andreotta fala, às vezes o fotógrafo iniciante, ele acha que ele vai ter o mundo ideal. E dificilmente, ou quase nunca, nas palavras dele, o fotógrafo encontra o mundo ideal. Então, e aí ele comenta também, isso é uma verdade, fotografia é criatividade. Então, nos próximos vídeos eu vou falar de alguns
recursos, alguns conceitos que existem para a fotografia. Porém, como implementar ou como usar esse recurso ou até inovar são com base na criatividade. É você ter uma imagem visual que você quer com o resultado daquela imagem e usar os recursos que você tem disponíveis. O próprio Andeorta também fala que tudo é iluminação. Falando de iluminação, a gente vai ter um vídeo só sobre iluminação. Mas, por exemplo, falando sobre iluminação, que é um dos pontos que é mais chatos, porque você espera, às vezes, ter muitos recursos e, às vezes, os recursos não estão disponíveis ou não estão... toda a produção tem orçamento, né? Então, eles não estão disponíveis naquele orçamento que você tem. E ele fala, tudo é luz. Você pode usar para iluminar um abajur, você pode usar para iluminar uma tela de computador, você pode usar uma lanterna, tudo isso é iluminação. O próprio Andeorta comenta que um dos desafios profissionais dele um dos desafios e satisfações profissionais dele foi a gravação de uma minissérie da Record que se passa num tempo pré-energia elétrica. E ele tinha que iluminar as cenas sem luz elétrica. Então eram lampiões, velas. Era a cena em que a casa, por exemplo, ela é mais clara de noite do que de dia, por conta da arquitetura, das janelas. Então, eu acho que é legal a gente ter esse tipo de informação para entender e para internalizar que não necessariamente você precisa de ter todo o equipamento disponível do mundo para poder fazer uma boa produção. Você precisa ter criatividade e entender aonde você quer chegar. E aí, usando a criatividade e as ferramentas disponíveis à sua mão, chegar ao resultado. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre enquadramentos, uma dessas ferramentas da fotografia, e como esses enquadramentos podem ser usados para traduzir, transmitir, passar sensações e emoções diferentes. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, se tiverem dúvidas, perguntas, deixem nos comentários aqui do vídeo e a gente responde para vocês com o maior prazer. Até a próxima, pessoal!